have had a very difficult stretch, but you continue to perform at a high level. How are you able to get to your game? Basketball, when I'm on the court. Rebecca, in the future, when you interview me, can you please take off your damn heels? He said, I'll present you, provided you let me wear your heels. We'll save that for later. Olá, pessoal! Olá! Neste sábado de manhã, quase meio-dia, estamos gravando. A NBA está chegando aí na sua reta final, mas tá no finalzinho mesmo, gente. São, assim, os últimos suspiros da temporada regular. A gente já tem várias definições, inclusive de play-in. E já já a gente vai entrar naquela loucura que a gente tanto ama, que são os playoffs, e que, inclusive, vocês irão nos ouvir todos os dias, de segunda a sexta, porque sábado e domingo também somos filhas de Deus. Mas antes que comece esse caos, nós vamos falar de um personagem, eu diria, quase único, e é quase único mesmo, afinal são só 2 jogadores que venceram títulos pelos 2 maiores rivais da NBA. Mas antes de nós falarmos do nosso personagem de hoje, e não esqueceremos também de Camila Cardoso, vamos a ela, Agatha Máximo, tudo bem? Eu gostaria de perguntar 2 coisas. Primeiro, se você sobreviveu às fortes emoções às quais você foi submetida na noite de quinta-feira, fãzaça de Fresno desde a vida inteira. E também como foi a emoção de ontem à noite, ontem, sexta-noite. Afinal, tivemos Camila Cardoso passando o carro novamente na final. E teremos nesse domingo aí uma grande final. Daqui a pouquinho, inclusive, eu quero dar um spoiler aqui do palpite de Leonardo Sasso, pois estava conversando com ele ontem sobre isso. Mas me conte, em ordem, sobreviveu? Como foi quinta-feira à noite? Para quem não sabe, a Agatha Máximo é fã, assim, de Fresno. Vamos fazer uma comparação. A Agatha Máximo está para fã de Fresno como eu estou para, sei lá... Messi. Isso, exatamente. Boa, vai lá. Eu nunca fui embora, Drica. Ouçam, eu nunca fui embora em todas as plataformas digitais. Já fazendo merchan, né? Mas... Alô, Fresno, paga o cachê dela. Oi, Vavo, tudo bem? Eu vivi uma coisa muito louca, né? Muito louco você foi aí. Enfim, o destino quis, né, Drica, que o Vavo também fosse muito fã de NBA. E aí a gente acabou se conhecendo. Eu acho que você até tava na primeira vez que a gente fez um podcast junto, né? Eu quase morri, surtei, de fato, porque é aquela banda que você separa a sua vida pelos discos da banda, sabe? Tipo, você ouve um disco e você sabe exatamente o que você tava vivendo naquele período, porque cada disco marca uma fase nossa, então foi muito louco. Foi quarta-noite, né? Ontem, quinta saiu o álbum, mas quarta-noite teve o Listening Party, inclusive precursores do movimento aqui no Brasil, diga-se de passagem. Dá um aninho pra você ver se não vai estar todo mundo fazendo Listening Party, né? E a Fresno é muito grande, Drica. Foram mais de 60 Listening Parties ao redor do mundo, não somente do Brasil, pra ouvir a parte 1 desse disco, que é perfeito e... não tenho o que dizer, né? Grandes momentos. E aí, quinta-feira saiu o álbum. Eu já ouvi aproximadamente 28 vezes. Acho que eu já decorei todas as músicas. E ontem também à noite a gente ainda teve a cereja do bolo, né? Tivemos NCAA Final Four feminina. Uma competição que tá estourando, né? Ela tá destruindo todos os números que a gente conhecia de audiência para o basquete feminino e para a NCAA em geral, né? O jogo entre Caitlin Clark naquela semifinal naquelas quartas de final contra a LSU, teve uma audiência estrondosa, assim, mais do que as últimas finais da NBA, mais do que todos os jogos de temporada, mais do que as finais do beisebol, mais do que qualquer final da NCAA masculina. E a gente estava falando de uma quarta de final, né? Uma rivalidade construída não é de hoje,
vem de temporadas passadas. Caitlin Clark perdeu para LSU, não tem um título ainda. E chegam grandes times nessa semi. E o Yukon Huskies, né, o time que todo mundo já conhece, a figurinha carimbada da NCAA feminina, um time muito desfalcado, muito desfalcado. Eram 6 jogadoras machucadas, dentre as quais 3 eram titulares absolutas, Azzi Fudd e companhia, com lesões gravíssimas. E aí, às vezes eu fico pensando o que tem ali em Yukon, né? Os caras construíram em cima de um cemitério, não sei o que é, porque Paige Bueckers, que era a principal jogadora de Yukon quando chegou, era o que para muitos seria uma próxima Sabrina Ionesco, mas era o maior hype da NCAA no momento. Ela rompe um joelho e aí quando ela volta ela rompe o ligamento de outro joelho, e aí a Azzi Fudd chega para ajudar ela. Acontece a mesma coisa com ela e com diversas garotas que passam pela Universidade de Yukon nesses tempos recentes. Mas ter Gino Auriemma, né, o técnico mais vitorioso da história da NCAA, é certeza de que pelo menos eles vão entregar um jogo difícil. E foi o que aconteceu, né? Yukon jogou contra a Iowa, contra Caitlin Clark e companhia, e começou muito bem, inclusive. Eu pensei que a Iowa não ia conseguir sair do plano defensivo que o Yukon montou para segurar a Caitlin Clark, mas para também segurar o restante da equipe. Elas chegaram a abrir 12 pontos de vantagem, mas no segundo tempo, Caitlin Clark deu um jeito, descobriu como passar pela defesa e começou a meter muita bola, junto com todas as suas outras companheiras. E o jogo acabou num lance bastante polêmico, né? Que é para mostrar que, de fato, o basquete feminino está sendo visto por muita gente. A arbitragem quis tomar um pouco do protagonismo, né? Sabendo que tinha muita gente assistindo, se mostrar, e deu uma falta ali que foi bastante controversa para muita gente e que praticamente decidiu o jogo, né? O jogo poderia ter sido decidido com um arremesso, mas a arbitragem quis fazer diferente. Então, a Iowa passa, vai enfrentar do outro lado Camila Cardoso, né? Basicamente. O time da Dawn Stanley, South Carolina, que está invicto nessa temporada, diga-se de passagem, Drica. Durante a campanha regular da NCAA, são 36 vitórias e 0 derrotas. Com direito daquele lance da Camila chutando para 3, a primeira bola de 3 dela na história da NCAA, em que ela faz um game winner. Mas ontem também jogou completamente bem, absolutamente dominante dentro de quadra, imparável, imarcável e, de fato, a melhor jogadora de South Carolina, não tenho o que dizer. É a melhor jogadora do melhor time do país contra a melhor jogadora do país, né? Então, a gente tem certeza que a final vai ser um absurdo. São 2 programas muito interessantes, mas South Carolina vem dominando os últimos anos, né? Venceu com muitas jogadoras, última vez com a Laia Boston, que está na NBA, foi a primeira pick. Venceu com A'ja Wilson e deve vencer, se tudo der certo, com Camila Cardoso. E imagina, né? Ter uma brasileira no topo da principal competição universitária do país. Acho que ali é até mais difícil que a NBA, viu, Drica? Porque são muito mais equipes, são muito mais times. É um campeonato de mata-mata nessa final. Então é muito difícil chegar no topo e ser muito foda por lá. E Camila está a um passo de ser isso para South Carolina. Virar algo como virou A'ja Wilson para South Carolina. Você tem noção da dimensão que é isso? Eu tava conversando com o Sasso, né? Com o Sasso e com o Camilo também. Um beijo, inclusive, pro Sasso e pro Camilo. Sobre a importância de termos a Camila nesse momento jogando como está jogando e toda a atenção midiática, né, que existe em cima dela. E eu não tô falando nem só da mídia brasileira, estou falando da mídia norte-americana também. Todos, assim, rendidos a ela, que inclusive, né, Agatha, se inscreveu pro draft da WNBA. Então, imagina, ela é o momento e se inscreveu pro draft da WNBA. Eu não vou comentar sobre o jogo, porque eu realmente não assisti, eu estava trabalhando, mas eu queria pedir o seu palpite racional, tá, Agatha Máximo?
e falar que eu tava conversando com o Sasso, e aí ele comentou, né? Existe para South Carolina uma questão essa questão de que perdeu quase todo o time, né? Essa reformulação. Mas existe também uma questão de revanche, já que a Iowa eliminou South Carolina no ano passado na semifinal. Mas aí ele falou, apostar contra Caitlin Clark é uma loucura. Aí eu falei pra ele, pera lá, mas tem uma questão do ódio. O ódio move as pessoas, né? Essa coisa da revanche pode acontecer e Camila tá nesse, né? Enfim, nesse momento absurdo dela. Dito isso, Agatha, você que acompanha muito mais, então assim, eu me limito muito nesses comentários, porque eu realmente não tenho essa frequência, essa assiduidade de acompanhar como vocês. Em quem você apostaria racionalmente? Tira um pouquinho a emoção da coisa da torcida pela Camila de lado, mas racionalmente, lembrando que essa final é amanhã no domingo, né, Agatha? Sim. South Carolina é mais time, tá, Drica? South Carolina é um programa com muito dinheiro hoje em dia, com muito investimento, com muito preparo, e é um programa acostumado já. Muitas dessas meninas já chegaram no Final Four, são, se eu não me engano, 4 Final Four seguidos. Imagina o tanto de universidade que compete durante o ano para um colegial e você chegar 4 vezes seguidas ali. É uma hegemonia muito grande. Só que do outro lado a gente tem Caitlin Clark, é muito desbalanceado. Ela é como se fosse um Luka Doncic para um Dallas ali no começo. Quase que o que o Doncic fez com o Suns. O Suns era o melhor time, mas existe sempre aquele fator crucial que pode desbalancear o jogo. E isso é Caitlin Clark. Havendo um bom plano de defesa para parar Caitlin Clark, eu acho que South Carolina se torna um grande favorito. Especialmente pela dominância dentro do garrafão. É um jogo de 4 tempos, não é que nem o masculino, então a gente está falando de um jogo de basquete completo, em termos de duração, e os rebotes fazem muita diferença. Então, assim, a Iowa vai ter que brigar bastante nesse garrafão, e bastante com Camila, se quiser vencer. E, por outro lado, também precisa marcar muito bem o perímetro. Mas, em tese, Drica, se for só jogadoras contra jogadoras ali, num bate-pronto, eu vejo South Carolina mais preparado, mais completo. Eu, obviamente, não vou opinar, porque, como disse, não acompanho com essa assiduidade para me sentir pronta para opinar, mas nós temos aqui, de um lado, a Agatha Máximo com South Carolina, e do outro, que já fofoquei aqui, né, o palpite do Sasso com a Iowa. Vamos ver na semana que vem quem vai acertar. Na semana que vem a gente vai voltar com uma gravação muito bacana, né, Agatha? Inclusive, vamos só deixar aqui o gostinho para as pessoas ficarem atentas aí na timeline do NBA das Minas no Spotify, porque teremos uma convidada muito, muito, muito especial semana que vem, não é mesmo? Temos, Drica. Só para finalizar essa questão, no ano passado, a Caitlin Clark eliminou a South Carolina. Tá? Eliminou o time de South Carolina em uma sequência que era de 42 vitórias consecutivas, tá? Então, assim, existe um sabor especial, tá? Um sabor de revanche aí, que é interessante também para o jogo. Mas sim, semana que vem receberemos... não tenho roupa para isso, não sei você, mas receberemos uma com certeza também não tenho. Para lá de especial, que, enfim, sempre foi muito incrível com a gente. Admiramos completamente. Estávamos com saudade de tê-la por aqui, né? Eu acho que deve fazer o quê? Uns 2 anos, talvez? Talvez, faz tempo. Daí pra mais. A gente vai cobrar, inclusive, ela. Culpa nossa também, né? Em parte. Mas eu vou cobrar. Porque se a gente chamar, a gente sabe que ela vem. Ela participa sempre dos nossos palpites, diga-se de passagem. Sempre está lá. Já demos dicas demais, chega. Já demos dicas demais. E assim, se acostumem também que agora a gente tá um pouco... Não é nem baixa energia, né, Drica? É fazendo episódios mais curtos, juntando o raspo do tacho, porque vocês já sabem que a partir daqui 10 dias praticamente, Drica, vocês vão ter que nos ouvir todos os dias. Então, assim, também é um favor que a gente faz poupar pra economizá-los por agora, pra que vocês aguentem aí com a gente até o final. Vai ser uma luta, hein?
Já vou adiantando que eu e a Agatha vamos gravar o quê? Umas 5, levando em consideração o meu horário de trabalho, a gente deve gravar ali por volta das 5:30 da manhã. Então, É mais fácil eu nem dormir. já emenda uma coisa na outra. Deus me livre, Deus me livre. Daí eu não aguento. Mas vamos lá. Vamos ao tema de hoje, porque, como diz a Agatha, a gente tá raspando o tacho lá. E nessa semana, nós tivemos aí o anúncio oficial. E por que eu digo oficial? Da aposentadoria do meu, tá? Não quero nem saber o que o outro lá, o rival, vai falar. Mas do meu, Rajon Rondo. Ele já não jogava desde a temporada 2021, 2021. Oh, meu Deus! 2021, 2022, quando ele defendeu o Cavs. Mas agora, ele que está com 38 anos, anunciou oficialmente essa aposentadoria. E ele é um dos dois únicos jogadores na história da NBA a conquistar o título pelas duas franquias com mais rivalidade aí e mais vezes campeãs, que não coincidentemente, né, são Los Angeles Lakers e Boston Celtics. Em 2008, ele estava no Celtics, naquele que foi o 17º título, e até junho, porque em junho isso vai mudar, o último título do Celtics. E em 2021, ele foi campeão pelo Lakers naquela temporada que mais da metade aconteceu na bolha. Foram 16 temporadas e a história foi feita. O último jogo dele foi na temporada 2021-2022, atuando pelo Cavs, inclusive. Nessa última partida, contra o Bucks, ele terminou com 6 pontos, 14 assistências e o Cavs saiu com a vitória. Desde lá, o Rondo não tinha mais jogado, mas ele se despediu oficialmente em entrevista a um podcast, quando disse que optou em passar mais tempo com os filhos. Inclusive, ele foi perguntado por lá, né? E ele respondeu, absolutamente sim, terminei. Não posso mais, prefiro passar mais tempo com os meus filhos. Quando perguntado se tinha se aposentado, né? Então, Playoff Rondo realmente deixou as quadras e deixou com 2 títulos, 4 All-Star Games. Ainda foi 4 vezes All-Defensive Player e encerra a carreira num seleto grupo, né? Dos 15 primeiros da NBA em assistências, e top 5 com média de mais 11 assistências em pelo menos 4 temporadas. Quem tá junto dele é Magic Johnson, John Stockton, Steve Nash e Oscar Robertson. Não são muitos, seletos. Todos os 4 são Hall da Fama da NBA. Será que vem um Rajon Rondo Hall of Famer, Drica? Eu espero que sim, que talvez eu seja um pouco suspeita, né, pra falar sobre isso. Mas enfim, falando da carreira do Rondo, tudo começou lá em 2006. Agatha, quantos anos você tinha em 2006? Em 2006 eu já tinha muitos, Drica. Não, muitos não, né, Agatha? Não tem muitos nem agora. Eu tinha 9. Uma criança. Enquanto a Agatha tinha 9 anos e batia uma bola aí nas quadras de São Bernardo do Campo, o Rondo... Já jogava isso. Eu tenho certeza que sim. O Rondo foi draftado pelo Phoenix Suns, mas foi trocado para o Celtics em seguida. Já ao final da temporada de rookie dele, ele foi elevado ao armador titular de um Celtics que seria campeão na temporada seguinte. Muito jovem, ele comandou o Big Three Celtic, que tinha Kevin Garnett, Ray Allen e Paul Pierce, e com 2 anos na liga, conquistou o primeiro anel de campeão. Foram 9 temporadas em Boston até se transferir para o Dallas Mavericks. Do Lakers, Rondo conquistou o título ali na temporada 2020-21, a famosa temporada da bolha. E o segundo título veio pelo maior rival do Boston Celtics. O outro, Agatha, não sei se você sabia dessa informação, mas o outro único jogador que conseguiu essa façanha, conseguiu faz muito tempo, viu? Muito tempo mesmo. Quando o Lakers nem era Los Angeles. Clyde Lovellette, campeão com o Minneapolis Lakers em 1954 e com o Boston Celtics depois, 2 vezes, em 63 e 64. O Rondo, Drica, ele ainda passou por Kings, Bulls, Pelicans, Atlanta, Clippers e Cavs. Foram 16 temporadas e 9 equipes no currículo do armador, que encerra oficialmente agora sua carreira com média de 9,8 pontos, 4,5 rebotes e 7,9 assistências. E aí, Agatha Máxima, eu te pergunto, primeiro, você sabia dessa informação que ele era apenas o segundo jogador e qual era o primeiro que tinha conquistado 2 títulos aí com... Aliás, 2 não, né? Títulos com Lakers e Celtics?
Acho que muita gente não sabe, Inclusive, na eu, verdade. eu achava que ele era o único, assim, né? Porque se você considera apenas Los Angeles Lakers, né? De Mas daí a fato gente é vai o cortar único, né? metade. Aí a gente vai cortar metade dos títulos do Lakers, né? De Enfim, fato é não, o não único, quero, não né? quero entrar nessa polêmica, não quero entrar. Você sempre dá um jeitinho, né? Uma alfinetada. Faz parte do meu DNA. Considerando o Los Angeles Lakers, ele é o único, de fato, né? O Clyde Lovellette ainda era Minneapolis, pra quem não sabe, né? Porque tem muita gente que começou a acompanhar agora a NBA e o Lakers mudou de cidade. Aliás, muitas franquias uma boa pauta, né, Agatha? Um dia aí numa off-season a gente trazer essas curiosidades aí a respeito das franquias que mudaram de cidade, que, enfim. Tentar contactar um cara chamado Renan Ronchi. Não, tentar, né? Aí você foi feliz. Ver se ele ainda existe, se ainda gostaria de falar com os réis mortais, né? Pobres mortais, Fica aqui o cobrote e a gente vai atrás do Renan na off-season pra gravar, porque é muito bacana esse tema. Mas enfim, só tem ele, então vamos lá. Considerando o Lakers e não o Los Angeles Lakers, considerando o Lakers, ele é apenas o segundo. E aí eu te pergunto, Agatha, claro que ele é muito mais ídolo no Celtics, né? A gente tá falando de 9 temporadas, ele chegou lá muito jovem, participou daquele Big Three, último título, e naquele título ele foi extremamente importante, porque a gente costuma falar muito do Big Three, né? Do Garnett, do Ray Allen e do Paul Pierce, porque eram, de fato, é como Jason Tatum e Jaylen Brown hoje, fazendo um paralelo para quem é jovem e não assistiu, muito jovem e não assistiu o título do Celtics, fazendo um paralelo, assim, bem raso, não tô falando de qualidade de números de nada, mas de visibilidade, de mídia. Os três eram a mesma coisa do que são os Jays hoje. E hoje, nessa temporada, talvez o Rondo seja o que o Derrick White está sendo hoje para o Celtics. Então, ele foi extremamente importante para aquele título, mas, né, os louros geralmente ficam em cima de alguns jogadores e talvez menos. Mas quem acompanha, quem é torcedor, sabe a importância do Rondo. E ele é realmente um ídolo do Boston Celtics. Diferente do que aconteceu no Lakers, porque ele já estava, não uma decadente, não vou tratar dessa maneira, mas já estava na reta final, né, da carreira dele. Então, assim, ele não teve um papel tão fundamental, tão central naquele título conquistado na bolha pelo Los Angeles Lakers. Mas, Agatha, as duas torcidas, elas sabem da importância e consideram ele como uma lenda. Inclusive, quando ele anunciou oficialmente, algo que todo mundo já sabia que tinha acontecido, mas saiu o anúncio oficial, as duas torcidas se manifestaram a respeito disso e da importância dele, do carinho que as duas torcidas têm com relação a ele. Como que você enxerga isso, assim, para um jogador, né? Eu faço um comparativo, né? Eu acompanho muito futsal, e aqui no meu quintal tem um jogador que passou 10 anos no Jack Futsal, passou 10 anos no Jaraguá, que é o maior rival, veio pro Joinville, ganhou tudo que tinha que ganhar, voltou pro Jaraguá, mas ele tem o respeito das duas torcidas e é uma coisa que não acontece. E é isso que acontece com o Rondo, né? Ele tem o respeito e tem o carinho das duas torcidas, embora em uma ele tenha tido esse papel muito mais central, passou muito mais tempo, e na outra ele participou de um título já com um papel mais de coadjuvante e muito menor. Como que você vê isso? Assim, hoje é difícil a gente pensar isso na NBA, né? Por exemplo, a gente tem um Kevin Durant, adoro cutucar você com isso, que era ídolo, né, no teu time, mas assim, ele saiu do Nets, não sei se a torcida do Nets tem aquele carinho todo, até porque ele não ganhou nada, né, mas enfim, acho mais difícil isso acontecer hoje, sabe, do que como Igual acontece vocês tinham Marcus Smart, aí ele... o nosso cara, ele não vai ganhar nada lá, né, Foi ele só não pra vai... alfinetar. Para, que essa ferida é muito mais recente. Aí você foi muito maldosa. Até porque ele não vai ganhar nada lá e vai voltar pra gente. Isso é inevitável, né? Ele vai voltar pros nossos braços. Mas o Kevin Durant é o contrário, né, Drica? Ele não ganhou nada ninguém aqui. Quer, né? Ele não ganhou nada aqui, aí ele foi para lá tentar vencer. Não ganhou nada lá. É louco, né? Porque quando a gente fala em grandes rivais, a gente sempre pensa em Boston Celtics e Los Angeles Lakers. E é legal ver que existe dentro do mundo do basquete, eu acho que mais do que os outros esportes, né? A oportunidade de ser ídolo em grandes rivais, assim, né?
E o que eu gosto do basquete também é a capacidade que o basquete tem de unir duas torcidas num lugar só, sem problemas maiores. A não ser que você vá pra Phoenix, né? Que os torcedores de Phoenix são um pouco mais loucos. Mas, de qualquer forma, se, por exemplo, um fã do Rajon Rondo fosse com uma camiseta do Celtics, assistir o Rondo lá no Staples Center na época, ninguém não sairia, pelo menos, espancado, né, do ginásio. Então, é também a validação do jogador como quase que um time, né, Drica? O DPC, por exemplo, o cara torce pro Chris Paul, todo mundo sabe disso, né? Então, tá bom, DPC, você também torce pro Clippers, mas o que eu quis dizer é que você é É muito só, uma, é só um adendo. O Clippers é só um adendo. muito Até fã porque, de Chris Paul. E tem coitado, né? os LeBronzettes também, né? Ah, isso Existe tem muito. toda, Isso toda tem essa muito. coisa. Quero fazer uma denúncia aqui. Fazendo de novo um Diga. paralelo com o futsal. Para quem não acompanha muito futsal. É que eu sou a pessoa que tenta espalhar a palavra do futsal, né? Olha, 99,9% dos jogadores de futsal não têm um time de basquete. Eles têm LeBron James. Ou seja, quando esse homem se aposentar, vai deixar todos os jogadores de futsal órfãos. Só essa denúncia aqui que eu queria fazer. Então, exatamente. E o LeBron é muito isso, o Jordan é muito isso. O Jordan fez mais pessoas torcerem para o Bulls porque ele não saiu, né? Mas o LeBron faz os fãs se moverem para onde ele tá, assim. Quando ele tava no Cavs, eu via muita camisa do Cavs. Hoje, é óbvio que o Lakers é maior, mas assim, muita gente acompanha o Lakers hoje por causa do LeBron. E a mesma coisa com Miami, por aí vai. Então, eu acho que o Rondo consegue transcender, de certa forma, isso. E consegue estar num seleto hall, né, Drica? Talvez de forma mais tímida, porque não contribuía tanto em pontuação, mas um seleto hall de passadores aí, que eu colocaria mais pouquíssimas pessoas, assim. Mais 2 ou 3 no máximo, se tivesse que elencar, não fosse por números, né, pouquíssimas pessoas. Então, acredito eu que sim, será promovido, Drica, a Hall of Famer eventualmente. Essa questão dos passadores é exatamente isso aí, né? Esse top 5. Só temos. Falando em top 5 de jogadores com médias, né? Tu acabou de trazer essa estatística de mais de 11 assistências em pelo menos 4 temporadas. Gente, isso é muita coisa. É uma média de mais de 11 assistências em 4 temporadas. Isso é muita coisa. E tanto muita coisa que Rajon Rondo está ao lado de caras. Cara, Magic Johnson, que é aquela discussão, né, que algumas pessoas começam a levantar se Curry é maior que Magic Johnson, Magic Johnson, John Stockton, Steve Nash, que como treinador é uma desgraça, mas como jogador todo mundo sabe o que foi, e Oscar Robertson, que era o cara aí que foi alcançado por Russell Westbrook, né? A gente tá falando do cara Mr. Triple-Double do passado, aí o Russell Westbrook quis ficar ali do ladinho dele. Então é muita coisa. Então, o Rajon Rondo, talvez, assim, as pessoas... Eu acho que aquela coisa do... Não desrespeito, mas de minimizar os feitos de um jogador, porque ele não é ele não foi o símbolo central do título do Celtics, não foi o símbolo central do título do Lakers. Mas se o Celtics, principalmente falando do Celtics, como eu já falei, porque ele era realmente a base daquele Big Three. Era ele que estava ali por trás fazendo o Big Three jogar. Se não fosse ele, talvez o Celtics não teria conseguido aquele título, não sei, né? Então, talvez as pessoas minimizem esses feitos dele por isso, por ele não ser o principal cara, por ele não ser o Luka Doncic do Mavs, por ele não ser os Jays do Celtics. Então, é importante que a gente fale sobre isso. E eu também acho, viu, a Agatha falando em palpites aqui, que ele entrará para esse grupo aí do Hall da Fama, inevitavelmente. Não pode não ser na classe 2000 e a gente está em 24, 2025, 2026, mas acredito sim que vai acontecer e é papo de colocar ele lá e valorizar tudo isso, né? Porque a gente tá falando, porra, é muita coisa. Você estar num grupo como esse e ser aclamado por duas torcidas como as duas torcidas mais chatas que existem na NBA, que são a do Celtics e do Lakers, não é pouca coisa. Pois é, inclusive o Rajon Rondo tem um career high de assistências de 25, né?
Só, Também né? não Só. são muitos jogadores que podem dizer o mesmo, né, Drica? Não. Hoje a gente tem, né, o Tyrese Haliburton fazendo coisas aí na NBA, mas a gente tá falando de um cara que realmente levou uma franquia ao título, ajudou a levar ao título. Não sei se o Tyrese Haliburton vai fazer isso, né? Vamos aguardar, aí a carreira dele tá começando ainda, vamos dizer que tá mais pro começo. Mas eu acho que é importante a gente trazer isso, né, do Rondo. E ele sempre foi um cara querido no grupo, né? Tem suas polêmicas? Tem. Inclusive tem aquele meme, né, que ele foi confundido e tal. Não sei se você se lembra desse meme, Agatha. Não lembro, Drica. Não lembra que ele foi confundido e aí ele olhou assim e disse, LeBron is a bitch, alguma coisa assim. E depois tava lá, né, ao lado do LeBron James conquistando o título. Meu grande momento favorito de Rajon Rondo é quando ele ganha a Copa lá na NBA, né? Dentro Vai, da fala o que você queria falar. Já que a gente tá alfinetando mesmo, pode falar. E o filho dele bebendo champanhe Sentado no meio da quadra. Assim. Aquela foto é maravilhosa. Aquela foto é realmente maravilhosa. Eu acho que e é isso, assim, é muito bacana. Ele tava lá, acabado de conquistar o título com o Lakers. Eu acho que talvez aquilo ali tenha sido um momento que ele pensou, talvez seja o momento de começar a pensar em parar, né? Meus filhos estão crescendo, não consigo acompanhar, já tô aqui com 30 e vários anos, né? O físico já não é o mesmo, é uma coisa a gente falar de um físico de LeBron James com a idade que ele tem, 39 anos, que não parece que tem. Outra coisa era a gente falar, né, de jogadores normais que não tenham sei lá o que tem no corpo do LeBron James. Então, acho que ali talvez ele tenha começado a parar, tanto é que logo depois, né, ele já foi pro Cavs e, enfim, fez ali a sua última temporada e já parou. E como você falou também, no último jogo dele, ele foi lá, né, e meteu vários números falando em assistências, né, a gente tá falando de 14 assistências, maior do que a média aí dele naquelas 4 temporadas. Então, acho que a gente faz um episódio para exaltar o que o Rajon Rondo fez pela NBA, pelo Boston Celtics, pelo Lakers, e já palpitando aqui que em algum momento ele estará no Hall da Fama, né, Agatha? Exato, Drica, estará. Dito isso e com a promessa de que faremos episódios mais curtos, já passamos de meia hora, acho que a gente pode já... Tem o último adendo. Ela sempre tem adendos, vai. Ontem, Mãozinha fez a melhor partida pela NBA, pelo Grizzlies, desde que entrou na NBA. São 3 vitórias consecutivas do Grizzlies, coisa que não é coincidência. O Grizzlies é um time muito melhor com Mãozinha em quadra. Foram 17 pontos, 9 rebotes e um toco no confronto contra o Pistons. E o Grizzlies venceu de 108 a 90. Uma partida legal, Mãozinha que foi para o Grizzlies devido à necessidade que esse time tinha de compor o elenco, né? Foram muitas lesões. Entrou com um contrato de 10 dias, já teve esse contrato de mais 10 dias, né? Assinado. E aí tá nessa segunda sequência aí. E torcemos, né? Para que essa trajetória continue na NBA, sendo no Grizzlies ou em qualquer outro time. Porque eu acho que ele tá conseguindo provar que há espaço, né? Fazer aí quase um double-double não é para qualquer um. Então, Mãozinha, sucesso, Mãozinha. Muito bom a gente poder assistir essa nova safra do basquete brasileiro dentro da NBA, com jogadores que têm rendido frutos, né? Gui Santos, Mãozinha, e espero que venham ainda mais. É verdade. E lembrando que, né, o Mãozinha aí se destacando, o Gui Santos também recebeu vários elogios, né, do Curry, do Kerr, então, assim, é realmente muito bacana. Mãozinha, aproveite o convívio com o Marcus Smart, pelo amor de Deus. Faça isso por a torcida celta, que ainda tem saudade. É isso então, né, Agatha? A gente volta na semana que vem com um episódio especial. Agatha, vamos aqui deixar nossa promessa de fazer 2 na semana que vem, o especial e o nosso episódio semanal? Será? Grandes promessas sendo feitas, hein? Será? Deixa eu pensar aqui rapidamente na minha agenda se a gente consegue. Grandes promessas. A gente pode tentar, né? Mas assim, saiam logo no começo da semana. E eu acho que no decorrer da semana coisas importantes acontecerão. Sendo definido o play-in, sendo definido quem não fica pro play-in vai direto pros playoffs. Então eu acho que é válido, sim,
batermos aí em alguma dessas teclas, porque alguns times dispararam, o próprio Dallas conseguiu ficar numa posição um pouco mais confortável e chegar de fato. A gente tem um Embiid que voltou, batendo ali para tentar subir algumas posições que perdeu. Acho que do lado, especialmente do leste, as coisas estão bastante encaminhadas para o 9º e para 10º, mas para sair do play-in entre o 8º e 6º, tudo pode acontecer. Eu diria que até 5º, se o Knicks continuar perdendo tanto, mas o oeste ainda segue uma loucura, né? O Thunder perdeu 3 jogos seguidos sem Shai e sem J-Dub. Inclusive, né? Eu acho justo, né, Drica? Diga. Inclusive, perdeu para um certo time aí do leste, né? Perdeu e assim, pra mim tá ok, eu acho que mostra a responsabilidade que a franquia tem em chegar com todo mundo bem para os playoffs. Exato. Seria legal começar os playoffs em primeiro, mas é mais legal ainda começar os playoffs com Shai Com todo mundo e junto. J-Dub saudável, né? Então, já estamos classificados. Dentro desse top 3 aí, eu acho que não muda, esse top 3 fica igual, o que vai alterar vão ser as posições de fato, mas entre o uma quarto. diferença de 4 jogos aí, entre o 4º e o 7º, tudo pode acontecer. Entre o 8º e o 10º, tudo pode acontecer. É bem absurdo o que tá acontecendo essa temporada, viu, Drica? Bem absurdo. A gente falou que ia terminar e vai fazendo adendos, né? Isso que você falou sobre poupar o Shai, né? Tá classificado, não tem a menor necessidade de querer forçar, de querer talvez até agravar uma lesão, né? Ontem, o Celtics... eu não assisti porque eu estava trabalhando, mas aí eu cheguei em casa e fui dar uma olhadinha, né, nas coisas que perdi enquanto estava trabalhando e vendo o jogo do vôlei. O Celtics tinha aberto, assim, uma grandiosa vantagem para cima do Kings. E aí o Joey Mazzulla foi lá, tirou todo mundo, botou a raspa do tacho do banco, né? Vai lá, gente, vamos lá se divertir. E aí quase que o Celtics perdeu, venceu por 1 ponto. E aí eu vi uma galera no Twitter, meu Deus, o Joey Mazzulla é louco, viu a coisa degringolando e não fez nada. Aí depois o Joey Mazzulla em entrevista falou, não, mas eu achei que era um bom momento, um bom ambiente para provocar esse caos. E ele tá certo, o time não vai perder a primeira posição. O time cravou a melhor campanha da NBA, não é nem do leste, é da NBA. Acabou, tá lá, não vai mudar. Pra que ele vai ficar, né, tipo, forçando, mudando? É um jogo que não vale nada, é a mesma coisa, né? Talvez, dadas as devidas proporções, porque o OKC pode mudar ali só de posição, mas a classificação tá garantida. Bora, ele tá chegando, Drica. O que importa é isso. E será uma grande temporada. Espero que você, senhora, já esteja vendo passagens para São Paulo, para São Bernardo do Campo. NBA House esse ano vai ser o caos, principalmente se tivermos aí nossa final Celtics e OKC. Aí eu não sei se a nossa amizade vai sobreviver. Mentira, ela vai. Mas seria engraçado. Seria no mínimo engraçado. Geraríamos entretenimento. Mas é isso então, né, Agatha? É isso. Voltamos no começo da semana com nossa convidada especial. E prometemos tentar voltar depois também para falar sobre essas definições de play-in, porque está acabando. Tá acabando a temporada regular. Para quem ainda tá lutando por alguma coisa, vale muita coisa. Para quem não, esperar aí esses playoffs que, como a gente falou, é outro campeonato. E para vocês que estão nos ouvindo, preparem-se, porque playoffs tem episódio 5 vezes por semana. É isso, voltamos na semana que vem. Um beijo e bom fim de semana a todos.